Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao programa Passar Direto no AB. Eu me chamo Lu Medeiros, para quem não me conhece ainda, e eu te ajudo a passar na OAB mesmo que você não tenha tempo para estudar. Todas as terças e quintas estou aqui com você, te trazendo muitas dicas e muito conteúdo, né, para te ajudar a passar na OAB de maneira rápida, eficiente e confortável. Rápida porque você não vai precisar ver videoaulas, porque você não vai precisar fazer mapas mentais, fazer resumos. Eficiente porque você vai estudar só o que cai na prova, que resume aí quase, né, só 30% do conteúdo do edital, nada de ficar arriscando o conteúdo programático todinho lá, no jeito que está lá, porque você não precisa disso, por isso que as dicas que eu dou aqui é para você passar de maneira rápida, eficiente e confortável. Por que é confortável? Você estuda em qualquer lugar que você estiver, basta ter uma coisa que todo mundo hoje tem em mãos, que é o quê? Que é o quê? O celular, meu povo. Basta ter um celular que você vai poder estudar em qualquer lugar, né? Onde quiser, como você quiser, deitado, em pé, enfim. Mas você precisa disso. E meu objetivo com esse programa aqui, todas as terças e quintas, então é te trazer dicas para você aprender a organizar a sua rotina de estudo, né? Saber o que estudar, como estudar, quando estudar, que é uma dúvida que todo mundo tem. A aprender a ser mais produtivo, né? Muita gente reclama, eu não tenho foco, eu não sei o que estudar, eu não tenho disciplina. Então, se você me seguir aqui, você vai ter também dicas de como, né, fazer seu estudo render, de ter foco, de disciplina. Conseguir estudar mesmo sem tempo, né? Porque a rotina da gente é corrida e a maioria das pessoas às vezes já quer passar no AB, já tem um emprego, já é pai de família, mãe de família, tem filhos e a gente sabe que a rotina aí não é fácil. Então, se você não tem tempo para estudar, o seu lugar é aqui junto comigo, vem comigo, né? Aqui você também vai ter dicas de como estudar só o que cai na prova, vai ter dica de como se sentir também preparada, a parte emocional, gente, parte emocional, ela reprova uns 80% dos OABeiros, tá? Então, se você pretende aí ser um futuro advogado, cuidado com as suas emoções, né? A gente vê isso abalando hoje muita gente, independente de classe social, de cor, de raça, enfim. Então, se você quer passar e quer passar logo, cuida também dessas emoções, por isso que aqui eu também trago algumas questões que você precisa cuidar, ok? E por fim, ou seja, você está num programa onde você vai ter todas as terças e quinta dicas de como passar no AB. E hoje, gente, eu vou falar o que com vocês? Eu vou falar uma técnica de chute, né? Como é que você vai aprender a chutar de forma estratégica para fazer mais pontos na prova da OAB. Aqui, de cara, assim, a gente fala, chute não funciona, né? Chute é para quem não estuda. Eu vou falar de tudo isso com vocês, mas o que eu quero dizer? Chute é uma exceção. A primeira coisa, eu vou ensinar duas técnicas para vocês de como chutar na prova da OAB para conquistar pontos assim que são, nossa, essenciais para vocês serem aprovados, porque por causa de um pontinho, 2 pontinhos, vocês podem perder aí uma prova, né? Quem nunca? Então, assim, o chute é uma exceção. Se chute é uma exceção, eu preciso ter técnicas e aprender técnicas de chute para eu chutar da forma correta. Para ao invés de o chute ao invés de me ajudar, ele começar a me atrapalhar. Então, e é isso que eu vou ensinar, como chutar de maneira estratégica aqui, tá? E assim, eu não preciso chutar, eu não preciso estudar, então eu só chego lá e chuto. Não, não é assim que funciona, a gente sabe que não é assim que funciona. Se você tá achando que isso vai acontecer com você, que é milagre, chute, não rola, né? Então você precisa sim, primeiro, estudar de maneira eficiente, rápida, simples, confortável. Só que você também precisa ter estratégia para fazer prova, estratégia para chutar, estratégia para responder questões. E eu vou falar um pouco de tudo isso aqui, tá? Com vocês hoje, nessa aula, que tá assim, ó, vocês não podem perder. Fica aí comigo até o final, vocês vão ver que vai valer a pena. E a prova da OAB aí já tá em cima, dia 19 de novembro, né? Primeira fase do terceiro exame anual. Então, você precisa dessa dica para chegar lá e arrasar na sua prova, tá? E quais são os tipos de chute que existe, gente?
São vários, tem inúmeros. Eu não vou falar de todos, mas eu vou trazer aqui dois chutes que eu sei que funciona, que funcionaram comigo, que funcionam com meus alunos e que eles adotam na prova, tá? Então, assim, quando eu fui fazer a OAB, eu usei esses chutes, né? Passei de primeira, estava 10 anos parada e teve uma hora que eu cheguei lá e não sabia uma questão, isso é natural. Inclusive, prepare a sua cabeça para chegar lá na hora da prova e saber que isso vai sim acontecer, né? A gente não é um computador que faz lá um Ctrl+L e sai achando tudo que a gente estudou. Não funciona assim. Então já começa aí a dizer, tá tudo bem se eu não souber da questão. E aí eu vou dizer o que você vai fazer com essa questão que você não sabe. Que aí você vai usar as técnicas de chute que eu vou ensinar agora para você. Gente, então eu chego lá e chuto aquele famoso chute, vamos chutar na letra D de Deus, A de aprovado. Não vai ser assim. Tá? O objetivo do chute é você ganhar pontos extras e não perder pontos preciosos. Então, assim, você tem que aprender uma técnica que eu olho para a questão, já passei ali, já vi que eu não sei aquela questão, o que eu faço com essa questão para eu ter a chance de acertar. Já que eu não sei, então a chance de eu errar é gigantesca. Se eu não sei, qual é a forma de eu aplicar um chute em que eu tenha maior probabilidade de eu acertar essa questão? E vocês, muita gente fala assim, eu vou chutar em qualquer letra. Não. E aí vocês vão entender por que não pode chutar em qualquer letra, tá? A Letícia, por exemplo, ela usou essa técnica, a Letícia é aluna minha, ela usou essa técnica e ela fala assim, Lu, eu acertei 5 questões com essa técnica. Eu não lembro exatamente quantas questões ela deixou em branco na época, assim, que ela não sabia, ela aplicou toda a técnica, no final ela não sabia aquelas questões. Eu acho que era em torno de umas 12, 15 questões, eu lembro mais ou menos que a gente fez uma aula sobre isso dentro da mentoria, e ela disse que acertou 5 questões. E essas 5 questões foram primordiais para ela ser aprovada, porque por causa de 5 questões ela reprovaria, né? Então, com essas 5, ela conseguiu a pontuação mínima, que era os 40 pontos para passar na prova. Por isso você não pode desprezar. Tá aí, né, dia 19, prova do OAB, já tá faltando 2 semaninhas. Lu, o que eu faço? Minha dica aqui para vocês, aprendam, já coloquem em prática essa técnica que eu vou ensinar aqui. Agora uma coisa, não deixa para colocar em prática só no dia da prova, é um risco gigantesco que vocês vão correr se vocês fizerem isso. Vocês precisam pôr em prática já agora, na hora que terminar a aula, que vocês assistirem, entender como é que faz, já pega aí questões de provas oficiais anteriores, pega as provas mesmo oficiais anteriores, imprime e vão treinar essas técnicas, tá? Porque vocês precisam aprender a usar lá no dia da prova. Se só ouvir aqui, chegar no dia da prova e tentar aplicar, talvez você vai se enrolar mais ainda e piorar a sua situação. Então, não é isso que eu quero para vocês, eu quero ajudar, tá? Lu, mas eu tenho muito medo de chutar e me prejudicar ao invés de me ajudar. Gente, se você fizer sem técnica nenhuma um chute, provavelmente isso vai acontecer. Ele, ao invés de ser uma coisa que vai te ajudar, ele vai piorar a sua situação, tá? E por que piorar? Porque você pode pegar uma questão que sem essa técnica você não saberia, aí você chuta em qualquer letra sem usar a técnica. Então, ela não está te ajudando, ela está te atrapalhando, porque você poderia ter acertado essa questão usando uma técnica como estratégia, com raciocínio lógico, com técnica correta, tá? Então, o chute que eu estou dizendo aqui para vocês é o chute consciente, é o chute que vocês estudaram. Me fala aí se vocês já chutaram em provas, né? Se já fez OAB, se chutou, se funcionou, como é que foi? E alguém aí já chutou em prova? Eu já chutei. Lembro na OAB que me ajudou, tá? Me ajudou a usar essa técnica aqui e em concurso também. Inclusive no do tribunal que eu sou aprovada, tá bom? Então me fala que eu quero ouvir vocês aí, tá? E qual gente? Quando uma coisa que eu escuto assim, ó, chute é para quem não estuda. Lu, esse negócio tá ensinando chute, isso aí é para quem não estudou. Quem estudou não precisa chutar, não. Gente, quem que tem a capacidade de chegar lá na prova e lembrar tudo que você estudou? Primeiro, a capacidade de estudar tudo que está no conteúdo, né? E também nem precisa. Vamos dizer que você sabe lá que só cai 30% da prova, aí você estuda só os 30%. Agora, a capacidade de lembrar disso na hora que você chegar lá
na prova. É normal ter branco, é normal você não lembrar. Quanto mais preparado você estiver, isso acontece menos, mas não deixa de acontecer. Então essa ideia de que é só sentar e estudar, não preciso de técnica nenhuma, balela. Você precisa, assim, tudo a gente precisa de uma técnica, tudo que a gente faz com técnica e estratégia certa se torna mais fácil, né? Aí você fala assim, eu sei, é só pegar, estudar e já. Aí vamos lá, vamos fazer aqui uma analogia. Você vai no médico e diz, doutor, eu tô com dor de garganta. Aí ele diz assim, é só tomar remédio. Aí você vai olhar pra cara dele, é só tomar remédio? Né? Olha aqui. Para passar no AB é só estudar. Aí o médico diz, para dor de garganta é só tomar remédio. Aí você vai falar, tá, mas que remédio eu tomo, doutor? De quantas em quantas horas eu tomo? Por quantos dias eu tomo? Quais os efeitos colaterais desse remédio? O que acontece se eu não tomar esse remédio? Com estudo, gente, é a mesma questão, tá? Parece, né, que é realmente só sentar e estudar e que se eu me preparar muito bem vai dar tudo certo, mas não funciona assim. Você precisa, por exemplo, como é que eu estudo para a prova da OAB? Eu estudo videoaula? Eu estudo PDF? Eu estudo doutrina? Eu estudo questões? Qual é a melhor técnica para estudar? Você precisa saber essa resposta. Não é só sentar e estudar. Sentar e estudar, qualquer um senta e estuda. Agora, se você estiver estudando o conteúdo errado, vai ajudar? Não vai. Se você estiver estudando, por exemplo, doutrina, sendo que na prova da OAB só 10% pede conhecimento que vem lá da doutrina. Aí você está estudando milhares de videoaulas com um monte de conteúdo que só 30% cai no edital. Você assiste as videoaulas, mas não sabe como revisar. Então, tá vendo que não é só sentar? Que precisa de técnicas eficientes, de estratégia? A mesma coisa com chute, né? Não é só chegar lá na prova e sair chutando, não. No D de Deus, há de aprovado. Quem é que já chutou aí no D de Deus? Me conta, eu quero saber, meu povo. Tá? Então, assim, se você decide estudar por questões, por exemplo, Lu, eu gosto, né, da técnica de estudar por questões, inclusive eu ensino, o meu método de estudo é baseado em questões, né, de questões e respostas de provas oficiais anteriores, orquestradas de forma cíclica, né? Então, se você decide estudar por questões, quantas questões eu respondo por dia? O que eu estudo nas questões? Eu estudo questões inventadas, eu estudo questões de provas oficiais. Em que ordem eu começo a responder essas questões? Eu começo a responder aleatoriamente, pego as provas tudinho junto num bolo só e fico respondendo questão de forma aleatória? Não, você não vai fazer isso. Se fizer isso, você corre o risco de chegar na prova e não ter feito o estudo nem de uns 10% do que precisa para a prova, tá? Também precisa de estratégia. Revisar. Gente, muita gente aqui perde, né, nesse processo de revisão aqui, não sabe o que revisar, como revisar, quando revisar, fazer uma revisão ativa para que você retenha o conhecimento. Tem gente que tem a ilusão assim, vou fazer resumo porque depois eu reviso. Nunca pegou o resumo de novo, porque não dá tempo. Então, termina perdendo mais tempo, porque para fazer o resumo, ele precisa primeiro ter uma fonte de estudo, seja a videoaula, seja a doutrina, ele vai primeiro aprender isso aqui para resumir. Aí, o resumo que era para fixar, para reter o conhecimento, para ele revisar dali uma semana, ele não revisou porque não dá tempo, porque se ele for revisar, ele perde a aula do dia. Então, tudo isso exige de vocês muita estratégia e muito foco, tá? Então, é isso. E óbvio que, então, não é só sentar e estudar. Se fosse só sentar e estudar, todo mundo que senta e estuda era aprovado no AB. E aí? Você possivelmente já sentou e já estudou e possivelmente você pode ou não ter reprovado. Se você reprovou, você deve ter estudado, né? Ninguém vai para a prova da OAB, é muito difícil um candidato que vai lá só dizer assim, eu vou fazer essa prova aqui. Muito difícil. Por pouco que estudou, mas estudou. Mas só sentar, eu tenho um aluno que passou em 15 dias, em 30, em 45, em 20 dias, depois de 19 reprovações. Ele não só sentou e estudou. Ele vinha fazendo isso, ele sentava, estudava, reprovava. Sentava, estudava, reprovava. Até que chegou comigo e disse, Lu, eu não aguento mais, eu não dou mais conta, eu não nasci para isso. E foi lá e aprovou. Então, por quê? Porque precisa fazer do jeito certo, tá? Então tá, Lu, como é que eu faço para chutar do jeito certo, né?
Vamos falar disso agora. Gente, mas antes de eu falar, eu preciso para vocês assim, por que que eu tô dando isso aqui? Né? Por que que eu tô trazendo essa importância do chute, de trazer essas duas técnicas para vocês? O chutar, ele pode ser o diferencial de você ser aprovado ou reprovado na prova. Se, por exemplo, você tem 10 questões, dessas 10 questões que você está lá, que você não sabe de nada, você chuta e acerta uma, essa uma pode ser o ponto que você precisava para fazer os 40 pontos, né? Essa uma pode ser a pontuação que vai te levar para a próxima etapa da OAB. Então, por isso que é importante. O maior benefício é você ter uma maior chance de conquistar esses pontos extras e conseguir sua aprovação. Agora, é claro, você precisa unir, junto com os chutes, um estudo eficiente, que para mim o melhor é o estudo por questões orquestradas, né? O estudo da legislação na prática, colocando a mão na massa. Eu sou super contra, tem que revisar a legislação. Aí pega, abre o vadimeco e vai lendo ali as normas de maneira aleatória, sem saber se aquilo ali, aquele artigo que você está lendo caiu, o que que caiu, como é que foi a pegadinha que o examinador colocou. Gente, legislação é a alma do negócio para vocês não OAB. 80% da prova vem de legislação. Então, vocês precisam também estudar a legislação, né? Precisa fazer revisão ativa, precisa ter estratégia de prova. Eu já vou falar aqui agora um pouco do que é essa estratégia de prova. Para você chutar, você precisa ter estratégia de prova, tá? E aí, depois tem uma estratégia de chute. Então, assim, ó, se a gente for pensar, você precisa ter um estudo eficiente, revisões eficientes, né? Revisão aí do que você errou, revisão com simulados, revisão de questões que você errou dentro do ciclo de questões, tá? Estratégia de chute é essencial, vou falar agora para vocês, tá? Já vou falar aqui. E aí, o que que acontece? O jeito errado de chutar. Gente, o jeito mais errado de chutar é já pegar, ler as questões, que abre a prova, lê a questão, não sabe, chuta. Vou chutar aqui na A. Passa para a próxima questão, essa eu sei, vou responder. Passa para a próxima questão, essa eu não sei, já vou chutar aqui. Olhar aqui, vou na D. Não é assim que vocês vão chutar, tá? Não é. Esse é o jeito errado, é o jeito que não é para vocês fazerem. Ou pega, faz a prova todinha e no final ficou faltando 5 questões, vai lá no gabarito e escolhe aleatoriamente qualquer letra e chuta lá no gabarito. Não é assim também. Isso aí, vocês dificilmente vão conseguir pontos desse jeito, tá? Dificilmente. Ó, como é que eu vou fazer assim? Deixa eu só abrir aqui. Explico o jeito certo é ler a questão, não sabe a questão, deixa pro final. Li a questão, não sabe a questão, deixa pro final. Só que aí tem um passo. Tá? Qual é o passo a passo para vocês fazerem isso? Passo número 1. Vocês vão pegar a prova e vão escolher na prova. Minha transmissão tá a internet, meu povo. Vocês vão pegar o passo 1, vocês vão começar pelas questões, vai pegar a prova, vai começar a abrir a prova. Vocês vão escolher começar com as disciplinas que vocês mais gostam. O que é o que mais gosta? É aquela que você se dá melhor, é aquela que você tá com desempenho melhor, é aquela que você tá aí fazendo, né, acima de 50% nos simulados. É essa aí que são as suas melhores matérias. Você vai começar a prova com essas disciplinas, ok? Começou as provas com essas disciplinas, aí tudo que você vai responder só as questões mais fáceis. Lu, o que é uma questão mais fácil? Uma questão mais fácil é mais fácil para você. Li a questão, cara, essa aqui eu sei, responde. Por que que isso é muito importante para começar pelas mais fáceis? Porque ela vai te deixar, quando você começa a responder a prova, fazendo essa primeira rodada, esse primeiro passo com as questões mais fáceis, você fica mais animado, porque você está acertando. O segundo ponto importante, você consegue ganhar tempo, porque você não fica perdendo tempo com questões que você não sabe, né? Então, eu preciso ganhar meu tempo, tipo lá, você pega uma questão difícil, aí você lê, relê, quando você vê, foi 10 minutos. Primeira coisa que vai te dar, desespero. Meu Deus do céu, se tudo estiver assim, eu não vou conseguir. Então, dessa aí você tem que deixar para depois. E ao invés de fazer uma que você gastou 10 minutos e não conseguiu responder, você pode responder aí 3, 4 para frente, fáceis. Vai pulando, tá? Vai pulando.
Ah, Lu, a prova tá difícil, mas vai ter aquelas que você tem noção, vai ter aquelas que você sabe responder. Então, você vai responder primeiro essas questões fáceis, tá? Isso aí, ó, quando você começa, a grande vantagem, você tá de cabeça fresca, você sentou ali agora, você começa a responder, te dá ânimo. Aí, o que que aconteceu? Você fez esse primeiro passo, respondeu passou na prova, que tem 80 questões, passou na prova inteira, escolhendo aí, começando com as disciplinas que você mais gosta. Por isso que é importante vocês decorar a ordem das disciplinas na prova, para você saber onde é que está. Por exemplo, eu amo o trabalho das 70 até 80. E eu preciso saber me deslocar até lá. Da questão 70 até 80 está trabalho, então vou responder lá, trabalho e processo de trabalho. E aí você vai lá e responde as mais fáceis. Depois eu gosto de ética, volta para o início da prova, que é as primeiras 8 questões. Ah, gosto de civil, tá no meio da prova. Você tem que aprender local. Terminou, gente, sabe o que vocês vão fazer? Vão passar esses pontos para o gabarito. Já aconteceu de aluno meu não fazer isso. Aí ele pega, deixa para passar tudo para o gabarito no final. Deixa, tá. Pensei que alguém tinha falado alguma coisa. Tá travando bem a internet, mas bora. Vamos agora para o passo 2. Vamos dizer que você respondeu aí 35 questões, tá? Na primeira rodada. A prova não tá tão fácil assim, mas já respondi quase metade da prova na primeira rodada. Seu segundo passo, você vai usar agora a primeira técnica de chute. Nesse segundo passo da prova é que você vai usar a primeira técnica de chute. A primeira técnica de chute é uma técnica que eu chamo de irmãs gêmeas. Você vai pegar aquelas questões que você ficou na dúvida, né? Sabe o que eu gostava de fazer, que eu fiz na minha prova da OAB? Essa primeira rodada, quando eu fiz as questões que eu achei mais fácil, passei pro gabarito, aí eu me levantei, pedi pro fiscal, fui ao banheiro, passei uma água no rosto, dei uma respirada ali. Então, eu peguei 5 minutos e fui ao banheiro para poder relaxar e começar a minha segunda rodada de prova, tá? Aí sim, eu fui e fiz a prova lá, esse segundo passo. Então, no segundo passo, você vai aplicar a primeira técnica de chute, que é aquelas questões que você ficou na dúvida. Tipo assim, essa aqui eu sei, mas eu tô aqui na dúvida entre a A e a B. Geralmente, vocês vão observar duas coisas aqui. Palavras que são muito... ou elas têm assim uma coisa que é nunca, sempre, jamais. Essas palavras, elas tendem a deixar a assertiva errada. Então, se você está em dúvida em duas questões, e na questão, vamos dizer que você ficou na dúvida entre a A e a B. Na questão A tem essa palavra, nunca, o administrador nunca poderá fazer isso, você já fica desconfiado com essa. E aí, possivelmente, a questão correta vai ser a B. Então, cuidado com essas palavras que são muito exclusivas ou inclusiva demais. Todo mundo, né? Se aplica para todos. Cuidado com essas palavras, tá? Aí, a segunda coisa que tem nas questões, quando fica de duas, é você pegar os pares. A prova da OAB tem um padrão que é assim, irmãs gêmeas. Tem duas certas que estão parecidas e duas erradas que estão parecidas. Então, se na letra A você entende que a letra A é errada, você vai procurar a irmã gêmea dela. E aí ela também vai ser errada. E aí, gente, vocês não perdem tempo lendo o enunciado inteiro. Você viu o início, porque geralmente elas são gêmeas no início, na primeira frase. Aí você procura, por exemplo, não é crime, e aí você fala, mas isso aqui é um crime, tá no enunciado aqui, isso aqui é um crime. Então, se a questão traz não é crime, já procura o par dela e exclui. Não vai ler o resto, não perde tempo lendo o resto. Lu, por que eu não vou perder tempo lendo o resto? Porque você não tem tempo. Você tem em torno de 3 minutos e 40 segundos por questão. Então, treine isso também, tá? Esse tempo é muito importante para você não deixar de responder a prova no final, de não conseguir fazer o gabarito. Então, 3 minutos. Peguei, achei os pares errados, não é crime, não é crime. As outras duas, vamos dizer que é C e D, elas também vão ser parecidas, se elas forem desse padrão de gêmeas. E aí você só vai precisar, aí sim, você lê o item inteiro, a assertiva toda, porque é nessa assertiva toda
que vai estar a resposta certa. Que elas vão ser iguaizinhas no início e no final é que ela vai diferenciar e ali dentro dessa diferenciação tem alguma coisa que faz a outra ser errada. Quando você elimina duas de cara, gente, você aumenta em 50% a chance de acertar. Antes a sua chance era de 25% de acertar. Quando você elimina duas de cara, né, você já fica só com duas entre A e B, por exemplo, a sua chance de acertar aumenta para 50%, né? 50% de erro, 50% de acerto. Aí sim, você lê o enunciado restante da questão e vai procurar a dica que eu já falei aqui. Essas palavras que é nunca, sempre, jamais, todo mundo, né? Todos têm. Aí assim você tem que aprender também esses padrões, tá bom? Combinado? Agora, gente, essa é a técnica chute número 1, que é a técnica de chute de irmãs gêmeas. Eu fiz um Reels aqui no meu Instagram que eu mostrei na prática essa questão, né? As questões que são irmãs gêmeas. Procura ele, eu acho que ele é da semana passada, eu acho que quinta-feira passada. O passo 3. No passo 3, vamos dizer que aí nesse passo 2, você respondeu mais 25 questões. Você respondeu 35 no primeiro, que eram as mais fáceis. No passo 2, você foi procurando as questões medianas, que não era tão difícil, aplicando essa técnica de chute número 1, né? E aí, você ficou aí, então, 35 mais 25 vai dar 50, 70 questões. Ficaram faltando 10 questões para as 80. Aí é a técnica de chute número 2 que eu vou falar para vocês. Essa técnica de chute aliás, ficou faltando 20 questões, né? Deu 60, 70, 80, faltaram 20 questões. A técnica de chute de número 2 eu chamo de técnica 25%. O que é a técnica 25%? Vamos lá. O que acontece com o gabarito? A FGV ou a B, ela tem um equilíbrio no gabarito. O que é esse equilíbrio? A prova tem 80 questões, então o que ele faz? Ele traz 20 questões letra A, 20 questões letra B, 20 questões letra C e 20 questões letra D. Ou seja, 25% de cada questão, que dá 80 questões e 100% da prova. Por que a OAB FGV distribui as 4 assertivas A, B, C e D de maneira equilibrada, mais ou menos uma média de 20 para cada? Eu peguei as provas do 36, do 37 e do 38. Gente, as três provas, elas têm essa distribuição. 20 questões letra A, 20 questões letra B, 20 questões letra C e 20 questões letra D. As três. Só não ficou certinho porque tiveram as anuladas, mas as anuladas saíram justamente uma de cada letra, geralmente, né? Coincidência ou não, mas era isso que estava lá no gabarito da prova 36, 37 e 38. As três com esse padrão de 20 questões para cada letra, tá? 20 questões para cada letra é o que estava lá nas três provas, para trazer esse equilíbrio. E aí, o que você vai fazer? Sabendo disso, vamos lá, você respondeu o passo 1, que foi as questões mais fáceis. Respondeu 35. Esses 35 você já levou para onde? Para o gabarito. Já de cara. Não vou passar só no final. Não faça isso, você corre um risco de errar na hora que passa para o gabarito e também de não dar tempo de passar para o gabarito. Por isso, terminou o passo 1, que é responder as questões mais fáceis, já leva para o gabarito. Passo 2, vou responder as questões medianas, que é aquela que eu sei duas questões, sei que duas está errada, eu sei que duas está certa, e aí eu tenho que escolher. Aí você vai aplicar essa técnica de chute das irmãs gêmeas e das palavras que são muito negativas, né? E muito exclusivas, exclui demais ou inclui demais. Aí você respondeu aí mais 25 questões, você também passa para o gabarito. Ficou faltando 20 que você não tem ideia de nada. Você já tem aí 60 questões respondidas, ficou faltando 20. Aí você vai lá atrás da prova, vai colocar letra A, B, C e D. E aí você vai no seu gabarito e vai contar
Quantas letras A eu já marquei? Aí eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Vamos dizer que você marcou, sei lá, 10 letras A. Tá lá, eu já marquei 10 letras A. Letra B, eu marquei 21 letra B. Então, letra B eu já não posso mais chutar, certo? Se a prova distribui mais ou menos 20 questões para cada letra, eu não posso mais chutar a letra B. Letra C tem 18, tá pertinho já de 20, não é também a minha opção de chute. Letra D tem 19 questões na letra D. Então, se eu fiz a prova com mais consciência no primeiro passo, fiz a prova com consciência ali mais ou menos no segundo passo, é claro que o único aqui, a letra que eu poderia chutar, né, considerando essa distribuição equânime da prova, eu teria que chutar em que letra, meu povo? Me fala aí. Na letra A, né? Eu teria que chutar na letra A. Por que na letra A? Porque na letra A só tem 10 questões que eu já marquei no meu gabarito. A probabilidade das outras 10 questões vão estar dentro dessas 20 aqui. Dessas 20 que faltam, dessas 20 que eu não sei de nada. Vamos imaginar outra, 20 não, seriam 12, né? Dentro dessas 12 que eu não sei de nada. Vamos imaginar outra hipótese. Vamos dizer que você terminou a prova, rodada 1, rodada 2, ficou faltando 8 questões que você não sabia de nada. 8 questões. Lu, o que eu faço? Onde eu chuto? Vamos ver quanto falta de cada assertiva, de cada letra no seu gabarito. Pega, vai lá no final da prova, uma folha rascunho, coloca lá, letra A. Vamos dizer que na letra A você já marcou 18. Na letra B, você já marcou 21 letra B. Então, letra B também não é, provavelmente, nem a letra A, porque já está muito perto de 20, né? Letra C, marquei 23. Letra D, só 10. Então, aonde é que eu iria chutar? Em que letra eu iria chutar as 8 questões que faltam, que eu não sei de nada, que eu não tenho ideia para onde vai? Na letra. Que letra, meu povo? Me fala aí qual a letra que vocês chutariam? Na letra D. Por quê? Porque a letra D só tem 10 questões. É a que falta mais questões para chegar perto de 20 e ficar o meu gabarito distribuído com o padrão que a OAB FGV usa. Essa técnica eu chamo de técnica 25% porque a OAB distribui 20 questões para cada assertiva. 20 para A, 20 para B, 20 para C, 20 para D, que dá exatamente os 25% para cada assertiva, para cada letra. Tá bom? E aí me fala se vocês gostaram das técnicas de chute, revisando com vocês. São 3 técnicas basicamente que eu trouxe aqui para você. A técnica número 1, que é você chutar as questões medianas usando a técnica número 1, que é de você achar as irmãs gêmeas. Achei a irmã gêmea. Identifiquei a errada, procura o par da outra errada, que vai ter um par. Aí já elimina. E não lê, gente, não perde tempo lendo o enunciado todo. Lê só a frase inicial. Geralmente fala assim, não é crime, não é crime, é crime, é crime. A lei é constitucional, constitucional, inconstitucional, inconstitucional. Se você sabe, na hora que lê o caput, que a lei é inconstitucional, você ainda não precisa saber por que ela é inconstitucional. Você só sabe que é inconstitucional. Já risca essas aí. Inconstitucional, nem lê o restante, não me interessa, porque ela já está toda errada. É constitucional, aí sim. Por que ela é constitucional? Aí você vai precisar achar a fundamentação correta. Aí nessa fundamentação correta, você vai para a técnica número 2. Se nessa fundamentação correta tem palavras negativas demais, exclusivas demais, ou que inclui tudo, eu já fico desconfiada dessa assertiva aqui, e aí eu opto pela outra, tá? Essa é a técnica número 2. E a técnica número 3, que eu terminei de falar para vocês. Simone, você aqui, que saudade de você, minha linda. A técnica número 3 é a técnica 25%. A técnica de você descobrir, depois que você faz o passo 1, o passo 2. Pega, e aqui eu tô fazendo um resumão com vocês. Fez o passo 1, fez o passo 2. Pega todas as questões também, minha linda. Depois me fala comigo aqui no WhatsApp, quero falar com você, tá? Quero saber de tudo. Terminei de passar meus pontos de ouro pro gabarito, que é do passo 1, do passo 2, que eu ensinei aí na aula. Quem não assistiu, vai lá assistir.
Gente, lembra de curte minha live por Instagram, entregar aí pra mais gente, tá? Também compartilha com os amigos essas dicas, tá bom? Quero que vocês compartilhem. Curta aí, meta o dedão no coraçãozinho, porque não faz mal pra ninguém, sempre, né, tocar no coração. Tá bom, Simone? E aí você vai pegar e descobrir. Pegou, passou todas as questões que você respondeu, do passo 1, do passo 2 pro gabarito, pega o gabarito e anota quantas letras A eu já marquei no meu gabarito. Vamos dizer que você marcou 10. Quantas letras B eu já marquei no meu gabarito? 21. Quantas letras C? 18. Quantas letras D? 19. Falta 12 questões para eu chutar. Eu vou chutar em qual? Qual, meu povo? Na letra A, porque é a que mais falta, que está mais longe dos 20 pontos. Então, a probabilidade dessas 12 questões terem letras A para marcar é muito maior do que em qualquer outra letra. Ah, Lu, mas vamos dizer que empatou, né? Tem aí, sei lá, só tem duas que estão iguais, está faltando tipo... sei lá, vamos colocar assim, 12 e 14, tá bem pertinho. Gente, sempre a menor. Sempre a que for menor, que tiver menos quantidade de assertiva que você vai chutar nela, tá? E como eu falei, é uma técnica de chute que é para você complementar a sua prova para ganhar pontos extras. Por quê? Porque é natural a gente chegar na prova, mesmo tendo estudado muito, e ter o famoso branco. Não saber a questão, isso é natural. Aprenda a entender isso como natural, que isso vai ajudar a reduzir a ansiedade e o medo da prova. E aí, vocês precisam dessas técnicas para usar esses brancos e essa falta, né? Não sei nada, ao favor de vocês, a favor de vocês, para vocês acertarem questões mesmo sem saber. Galera, segue as dicas, já passei na primeira fase com a Lu e o Renzi, sigam a risca. Que bom, Simone. Gente, muito obrigada, tá? Pela presença de vocês. Lembra de curte, não importa curtir mais de uma vez não, mete o dedo no coração e bora que esse coração expande, chega para mais gente, e também compartilha com um amigo que você sabe que tá precisando dessas dicas. Essas dicas é para vocês usarem agora, essa semana, faltam 2 semanas que vai fazer o 39. Aplica, prega um simulado e aplica essas dicas que eu ensinei para vocês aqui. De verdade, aplica essas dicas e treine, e aí você aplica também no dia da prova, que aí você já vai ter treinado e vai dar super certo, tá bom? Cheiro, meu povo, a gente se vê na quinta-feira, eu vou estar aqui com mais dicas de como passar na OAB, mesmo que você não tenha tempo para estudar. Te vejo lá. Beijo!